Olá, pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula de programação orientada a objetos. Essa é a nossa terceira aula sobre coleções. Nessa aula veremos o seguinte: a interface set, a interface map. Vamos ver como trabalhar com treeset e treemap e como trabalhar com hashset e hashmap. Comecemos pela interface set. Então, estamos agora assim, né? Já vimos list, já vimos essa parte de iterador, já vimos essa parte de aqui de linked list, array list. Agora passemos para set. Set é uma subinterface de collection. Existe também a subinterface sorted set, no caso de querer ter conjuntos ordenados. Tem aqui algumas classes concretas: hashset, treeset e linked hashset. Tá. Então, a interface set permite trabalhar com conjuntos. Tá? Ela não permite ter elementos repetidos. Ela funciona de maneira similar aos conjuntos em matemática. Uma coisa importante a ser considerada nos conjuntos é que a ordem em que os elementos foram inseridos não necessariamente vai ser a ordem em que os elementos estão realmente no conjunto. Então, como falamos que está relacionado diretamente com conjuntos, temos aqui alguns exemplinhos, né? Então, por exemplo, suponha que eu tenho um conjunto de elementos, tenho dois conjuntos de elementos, o conjunto A e o conjunto B. E eu quero fazer a operação de interseção entre esses conjuntos. A pergunta é: qual seria o método que eu posso utilizar para poder encontrar esse conjunto de elementos que é a interseção entre um e outro? Tá? Se eu quero fazer a união entre conjuntos, qual seria a operação que foi definida na interface collection, que eu posso utilizar para fazer essa operação? No caso de fazer a diferença, quero encontrar essa parte daqui, qual seria a operação? A resposta está aqui, né? Para fazer a interseção, simplesmente usar o método retainnAll. Para fazer a união, usamos o método addAll. E para fazer a diferença, usamos o método removeAll. Existem algumas classes que implementam a interface set. Quais são as classes que implementam a interface set? Nessas aulas veremos só o treeset e o hashset. Comecemos pela classe hashset. Ela utiliza tabelas de espalhamento, hash tables. Tá? Essa é uma estrutura de dados muito eficiente. Ela permite fazer busca em tempo linear. Ela permite fazer adição e remoção de elementos também em tempo linear. Então, é uma estrutura super eficiente. Como que trabalham os conjuntos, como que trabalham as tabelas de espalhamento? Cada objeto é classificado pelo seu hashcode. Isto é, os objetos são agrupados por esse código hash. Tá? Para fazer a busca de um elemento, de um objeto, simplesmente vamos procurar no seu grupo correspondente. Não vamos ter que procurar em todos os outros grupos, certo? Então, vamos procurar apenas no grupo que tem aquele hashcode, certo? Tá. A classe treeset e a interface sorted set. Se queremos trabalhar com conjuntos ordenados, então vamos trabalhar com treeset, certo? Aqui vemos que treeset implementa a interface sorted set, vai permitir trabalhar com conjuntos ordenados. Tá. A classe treeset então implementa a interface sorted set, que acabei de falar. Como é definida a ordem? Novamente, é um conjunto ordenado. Precisamos saber qual que é o critério de ordenação. Como é definida a ordem no treeset? A ordem é definida pelo método de comparação entre seus elementos, e esse método é definido pela interface comparable. Tá? Ou também pode usar o comparator. Nesse caso, a gente pode passar um comparador no construtor no momento de criar o conjunto, o treeset.
A classe Tricet tem alguns métodos adicionais. Tá? Temos o método HitSet, que ele recebe como parâmetro um objeto. O que permite fazer esse método? Permite obter um subconjunto em que cada elemento é menor do que o elemento E. O TSet é o contrário, ele também recebe o parâmetro E, e ele permite obter um subconjunto em que cada elemento é maior ou igual que esse elemento E passado como parâmetro. Temos o método First, que permite encontrar o primeiro elemento do conjunto, e Last, que permite obter o último elemento do conjunto. Qual que é a diferença entre Tricet e HashSet, então? Tem várias diferenças. E tem várias coisas em comum também, né? Ambos são sets. Ambos permitem trabalhar com conjuntos. Um permite trabalhar com conjuntos ordenados, esse daqui, enquanto o outro não. Tá? O Tricet, ele utiliza uma árvore rubro-negra como implementação. E o HashSet, ele usa uma tabela de espalhamento. Tá? O HashSet, como já tinha falado antes, ele usa tabelas de espalhamento que são muito eficientes, tanto para inserir quanto para eliminar elementos. Elas são de ordem constante, né, O de 1, enquanto o Tricet ela gasta O de log de n para inserir um elemento. Certo? Agora passemos para a interface mapa. A interface map vai permitir resolver o seguinte problema. Por exemplo, dada alguma informação sobre um objeto, desejamos buscá-lo rapidamente. Vejamos um exemplo prático. Dado o CPF, eu quero mostrar os dados do cliente. Quero fazer isso de maneira rápida. Como faço isso? Eu poderia implementar um mapa para isso. Tá? Um mapa, na verdade, tem um conjunto de pares. Ele implementa o conceito de dicionário. Cada par, ele vai ter uma chave e um valor. Vai associar uma chave a um valor. As chaves não podem ser duplicadas. Tá? E cada chave pode mapear somente um valor. Então, aqui temos, por exemplo, uma chave, o conjunto de chaves, é um conjunto, tá? O conjunto de chaves, cada uma mapeia um valor, certo? Temos algumas operações básicas para trabalhar com mapas. Por exemplo, se eu quero inserir um elemento, um par, na verdade, no mapa, o que vou usar? O método put. Ele tem dois parâmetros para inserir o par, né? A chave e o valor. Temos também o método get. Ele vai permitir encontrar ou devolver o valor associado a uma chave. Temos o método remove, que ele vai remover o par que tem essa chave específica passada como parâmetro. Tá. Existem também operações de volume, certo? Então, existem operações que trabalham com um grupo de elementos, né? Por exemplo, o método putAll, ele permite adicionar um mapa a outro mapa. Ele tem como parâmetro um mapa. Temos o método KeySet, ele obtém um conjunto de chaves. Então, vejam que as chaves, o conjunto que temos aqui, né? Isso daqui, na verdade, é um conjunto mesmo, tá? É um set. Tá. Depois temos o método values, ele permite obter a coleção de valores. Então, esse daqui é uma coleção, tá? Não necessariamente é um conjunto, pode ter valores duplicados aí. E temos o método clear, que permite remover todos os pares. Temos adicionalmente mais alguns métodos para saber o tamanho do mapa, se o mapa está vazio, se o mapa contém uma chave, se o mapa contém algum valor específico, certo? São esses métodos aqui. Quais são as classes que implementam a interface map? Então, agora já estamos aqui, né? As classes que implementam a interface map são TreeMap, HashTable e HashMap. Nessas aulas vamos ver apenas essas duas. Um exemplo. Eu quero criar um mapa simplesmente que tenha o código de uma cor e a cor correspondente. Então, vai ser um mapa que vai ter um inteiro
e um string, né? Então, é o identificador e a cor. Então, vamos definir o mapa. O mapa vai ser um hash map, vamos usar, por exemplo, um hash map, e ele tem um par, cujo primeiro elemento é inteiro e o segundo elemento é string. Certo? Aqui chamamos o método put para poder adicionar um par, passamos como parâmetro a chave e o valor, 455 vermelho, passamos como parâmetro aqui a chave e o valor e assim sucessivamente. Então, estamos adicionando aqui 4 elementos, 4 pares, na verdade, no mapa. Quero imprimir um mapa, simplesmente chamo o método para imprimir, certo? Eu imprimo o mapa aqui. Eu quero saber qual que é o valor associado à chave 455. Então, vamos ver aqui. Qual será o valor associado à chave 455? Aqui temos que ver uma coisa, né? Primeiro, colocamos no mapa 455 vermelho. Depois, colocamos no mapa 333 branco, 678 amarelo. E agora, colocamos no mapa 455, mas 455 já estava no mapa. Qual que vai ser mantido? Vai ser mantido o último. Então, o valor de 455 vai ser azul, tá? Se mostrarmos aqui, quando mostrou o mapa, vamos ter o quê? 455 azul, o que a gente pensou, né? 678 amarelo, 333 branco, tá? Quando perguntamos qual que é o valor associado ao identificador 455, aqui, né, usando o método get, ele vai devolver que é azul, certo? E agora aqui estamos chamando o método keyset para pegar as chaves do mapa, que vai ser um set, devolve um set. E as chaves do mapa são 455, 678 e 333. Se queremos pegar os valores que existem nesse mapa, eu vou ter aqui azul, amarelo e branco. Certo? Passemos agora ao tree map e a interface sorted map. Como acontecia também com as listas, com o set, com o tree set e o sorted set, aqui também existe essa hierarquia que existia para conjuntos, né? O sorted map permite trabalhar com mapas que mantêm suas chaves ordenadas. Sorted map estende a interface map. E a classe tree map implementa a interface sorted map. Então, o que a gente tem aqui? Tem a interface map, tem a subinterface sorted map, e depois tem a classe que implementa a sorted map, que é tree map. Certo? Temos alguns métodos especiais para tree map, dado que ele é ordenado, eu posso pegar todos os elementos que têm a chave menor do que a chave que essa chave. Posso pegar todos os elementos que têm a chave maior ou igual que essa chave passada como parâmetro. Posso pegar a primeira chave ou a última chave do mapa. Tá. E agora, como trabalhamos com tree set e tree map? Ambos eu já falei que são ordenados, né? Um trabalha com conjuntos ordenados, o outro trabalha com mapas ordenados. Tá? Como são ordenados, precisamos pensar em algum critério de ordenação. A ordem nessas estruturas de dados é definida pelo método de comparação entre seus elementos. Certo? Então, temos duas opções, trabalhar com comparable ou trabalhar com comparator. Vejamos a primeira opção, trabalhar com comparable. Então, a primeira opção é fazer com que a classe dos elementos se torne comparável, implementando a interface comparable e incluindo o método compareTo. A gente já fez isso, né? Algumas vezes. Já implementamos para empregado, já implementamos o método compareTo para conseguir comparar os elementos antes para poder ordenar, né? Agora, para trabalhar com
tanto com conjuntos ordenados quanto com mapas ordenados, também vamos ter que fazer uma coisa similar. E agora sim, a gente vai criar um triset, certo? Um conjunto ordenado de empregados. Ele vai saber como ordenar? Vai saber, porque a gente implementou o método compareTo e porque o empregado é comparável, porque a gente implementou a interface comparable, certo? Quando adicionamos, podemos adicionar Carla, depois adicionamos Luiz, adicionamos Rafael, Luciano. E aqui o que estamos fazendo é imprimir esse triset, né? Quando imprimo o triset, vai ficar assim. Vejam que ele já está ordenado. É um conjunto ordenado. Não existem elementos repetidos, duplicados, e ele já está ordenado. Podemos usar o método first para imprimir o primeiro elemento, nesse caso do conjunto, e ele vai devolver que o primeiro elemento é aquele que tem identificador 1 e cujo nome é Rafael. E também podemos pegar quais são os elementos menores que ele. E ele é o empregado que tem código 10 e que se chama Luiz, né? Então, na verdade, o que estamos indiretamente pedindo aí é quais são os elementos cujo identificador é menor que 10. Então, ele vai mostrar Rafael e Luciano, que tem identificador 1 e 9. A opção 2, então, agora, é trabalhar com comparator. O que fazemos é criar uma classe nova que implementa a interface comparator e incluir o método compare. Esse método agora ele vai ter como parâmetros 2 objetos e ele vai retornar um número inteiro negativo se o primeiro for menor que o segundo, 0 se são iguais e um valor positivo caso contrário. Então, a nossa classe empregado agora com essa segunda opção, sem trabalhar com a interface comparable, se não usando o comparator, vai ficar, a nossa classe empregado vai ficar sem nada, né? Olhem aqui, não tem mais nada dessa parte da implementação. Fica sem nada, não tem um método mais compareTo, estão apenas aqui os métodos necessários para poder trabalhar com o empregado. Então, não fazemos nenhuma mudança no empregado. E agora criamos uma classe nova que vai permitir fazer a comparação. Aqui estamos criando a classe nova comparador de empregados. Vou chamar melhor comparador de empregados pelo identificador. E ele implementa a interface comparator. Tá? Vejam aqui que é passado como parâmetro qual que é o tipo de objetos que ele compara. Tá? E somos obrigados a implementar o método compare. Vejam que esse compare, diferente do compareTo, ele recebe 2 parâmetros, que seria o primeiro empregado e o segundo empregado, ou seja, os empregados que você deseja comparar. E estamos comparando eles pelo identificador, certo? Aí ele vai retornar 0 se são iguais, um número negativo ou um número positivo, dependendo se um é menor que o outro ou um é maior ao outro, respectivamente. E agora nosso programa principal. E agora como trabalhamos então com comparator? Então estamos criando aqui nosso triset de empregados e agora de algum jeito temos que avisar para ele que não use a ordem natural, tá? Porque a gente não implementou o compareTo. Tá? Ele vai usar uma ordem, na verdade, do identificador do objeto. Não queremos usar isso, queremos usar o comparador que a gente acabou de implementar. Para isso, então, o primeiro que temos que fazer é criar uma variável que tenha uma referência, um comparador de empregados. E passamos essa variável como parâmetro, certo? Esse comparador como parâmetro. Tá? E agora sim, adicionamos o empregado 1, estamos adicionando vários empregados aqui, né? Adicionamos 4 empregados, tá? E aí, tudo vai funcionar igual que antes. Vou poder pegar o primeiro elemento desse triset. Ele vai me devolver que o primeiro elemento é aquele que tem identificador 1, que é Rafael. Depois, eu vou pedir para mostrar todos os elementos que são menores que ele, né? Que ele é
menores que esse empregado. Tá? Então, na verdade, ele vai mostrar todos os que têm identificador menor que 10, que seria Rafael, que tem identificador 1, e Luciano, que tem identificador 9. Certo? Agora, trabalhando com hashset e hashmap. Essas classes aí, essas classes concretas, elas usam tabelas hash. O que tem em comum é que elas usam tabelas hash. E para adicionar um objeto, uma tabela hash, já falamos que ela usa o hashcode para poder criar os grupos. De algum jeito, a gente tem que falar para ele como que funciona esse hashcode para as classes novas implementadas. Tá? Então, para isso é necessário verificar que o método hashcode de cada objeto retorna o mesmo valor para dois objetos, se eles são considerados iguais. Então, se A é igual a B, o hashcode de A deve ser igual ao hashcode de B. É uma coisa que a gente tem que garantir para que tudo funcione corretamente. Para trabalhar com isso, às vezes é um pouquinho complicado. Aí podemos pedir ajuda ao Eclipse. Ele pode incluir os métodos hashcode e equals para nós. Tá? Para isso, a gente vai no menu Source, depois na opção Generate Hashcode e Equals. Vamos ver o exemplo. Suponha que tenha a classe empregado, tá? E eu quero criar um hashset ou um hashmap de empregados, de empregados com alguma coisa a mais, certo? É preciso implementar o método hashcode. Tá, vamos pedir para o Eclipse implementar para nós. O que ele devolveu? Ele implementou isso daqui. Ele adicionou essas linhas aqui. Certo? Aqui temos todos os métodos que estavam já em empregado. Eu não estou mostrando as implementações dele. Só estou mostrando a implementação do hashcode. O hashcode, ele deve ter algumas características. E para isso, por exemplo, a gente tem que falar o que vai ser considerado, que atributos vão ser considerados no cálculo do hashcode. É um número, né? Um número que significa a que grupo vai pertencer um determinado objeto do tipo empregado. Nesse caso de aqui, ele está usando o identificador e o nome para poder calcular o hashcode. Tá? Além disso, ele está usando um número primo para garantir que que seja feita a distribuição de elementos de maneira adequada entre os diferentes grupos criados. Tá? E o equals? O equals que o Eclipse implementou foi esse. Tá? Então, praticamente uma coisa assim. Ele verifica se o objeto é o mesmo que o objeto que está na classe, nesse caso retorna true. Tá? Se o objeto é igual a null, ele retorna falso. Se a classe é a mesma, do objeto passado como parâmetro e do objeto da classe é a mesma, é diferente, desculpa, ele retorna falso. Tá? Aí ele depois vai comparar o nome, o identificador e o nome, dependendo se são iguais ou não, ele vai retornar verdadeiro ou falso. Tá? Então, ele vai fazer uma verificação, primeiro do identificador do objeto, depois da classe do objeto e depois dos atributos um a um. Tá? E agora sim podemos implementar nosso hashset. Então, aqui estamos criando um hashset de empregados, adicionamos os empregados correspondentes, tá? E aí, nesse caso, se imprimimos o hashset, ele vai mostrar isso daqui. Então, tenho Luiz, Luciano, Rafael e Carla. É um hashset. Essa ordem de aqui é uma ordem qualquer que ele usou, né? Foi uma decisão dele de acordo com o código hash que foi implementado antes. Tá? Depois podemos perguntar se esse conjunto contém o empregado Luiz. Se ele contém, vai retornar true, e se ele não contém, retorna falso. Nesse caso, retornou true. Muito bom, pessoal. Então, terminamos com a parte de coleções. Essa foi a última aula sobre coleções. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.